Bom dia, gente. Como estávamos combinado, hoje é a nossa aula número 1 sobre persecução penal. Vou fazer uma linha do tempo para explicar aos examinandos como identificar a prova de penal de segunda fase. Ao final vocês verão, das aulas todas, né? Claro, que é muito fácil, muito decorativo identificar a peça de penal. Então nós vamos começar a primeira aula. Bem, gente, como eu havia explicado, hoje nós vamos começar uma linha do tempo no rito ordinário. O rito ordinário ele está previsto no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1º do Código de Processo Penal, e é aplicado para crimes cuja sanção inicial for igual ou superior a 4 anos, desde que não haja procedimento especial. Bem, aqui é a persecução penal. Nós vamos iniciar com a notificação. Depois terão mais outros quadrinhos que nós vamos fazendo posteriormente. Hoje é a primeira aula de como identificar a peça de penal de segunda fase. Então, quando vocês, na prova, verificarem que uma pessoa cometeu o crime da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, e quando praticarem o crime, se forem servidores públicos e praticarem o crime previsto no 514 do Código de Processo Penal e mais o 312 até o 316, quando também praticarem crime contra os tribunais superiores, previsto na Lei 8.038 de 90, a peça cabível é a defesa prévia. A defesa prévia, ela está prevista na 11.343 de 2006, no artigo 55 da Lei de Drogas. Artigo 55. Lá está a fundamentação legal da defesa prévia. A fundamentação dos crimes praticados por servidores públicos está no 514 do CPP. E a das ações dos tribunais superiores está previsto na Lei 8.038 de 90. O prazo da defesa prévia nos crimes de droga, 10 dias. O prazo no crime praticado por servidores públicos, 15 dias. O prazo praticado nas ações dos tribunais superiores, 15 dias. Em todas essas peças aqui, o primeiro termo que vocês devem decorar, que vai estar lá, o examinador vai colocar, fulano de tal, preso com 2 quilos de droga no aeroporto de Manaus, quando tentava embarcar e uma amiga sua perguntou se ele ia para São Paulo, ele disse que ia, e ela disse que tinha uma caixa, se ele pudesse levar para entregar para o seu familiar que está doente em São Paulo. Ele, na maior das boas vontades, ele pegou e levou essa caixa. Só que quando chegou no aeroporto de São Paulo, havia drogas dentro da caixa. Ele não tinha o dolo. Ele foi na maior das boas intenções, né? Só que essa pessoa era servidor público. Entendeu? Então, a peça cabível será a defesa prévia.
Artigo 155, fundamentação legal. E o que ele deverá alegar? Aí vem conta os fatos, resumidamente em 3 parágrafos. Depois de contar os fatos, ele vem para o direito e vai alegar as nulidades previstas no artigo 107 do Código Penal Brasileiro, as nulidades previstas no artigo 564 do Código de Processo Penal e o artigo 89 da Lei 9.099/95. Agora, o que dizem esses artigos aí? O artigo 107 do Código Penal diz que será extinta a punibilidade pela morte do agente, pela anistia graça ou indulto, pela retroatividade da lei, pela prescrição, decadência ou percepção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão, pela retração do crime, nos casos em que a lei admite, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. E o artigo 564 é o das nulidades, que tratam das nulidades. E o artigo 89 da Lei 9.099/95, o artigo 89 da Lei 9.099/95, ele diz o seguinte: nos crimes em que a lei, que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangido ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 ou 4 anos, desde que o acusado não esteja respondendo a processo ou não tenha sido condenado por outro crime. Então, a pena pode ser substituída. No pedido da defesa prévia, o pedido é o mérito, será sempre, prestem bastante atenção, será sempre no artigo 395 do CPP, será pedida a rejeição da denúncia. Muitos falarão, não, é o 397. Não, nunca, 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 nunca. Nunca 397 CPP. Nunca. É o 395. Entendeu? E o que vocês têm que decorar? O processo, o acusado foi levado para a delegacia. Lá ele contou como foi que aconteceu o caso. O delegado fez o flagrante, encaminhou para a justiça pública. O dono da ação penal é o Ministério Público. E lá ele abriu o prazo. E você, como advogado, redige a peça cabível. Então, a peça defesa prévia. E o termo que tem que decorar, o termo é decorativo. Notificou. É isso que tem que ficar na cabeça do examinando. Notificou. Só são em 3 leis. Na lei de droga, no crime praticado por servidores públicos e nas ações dos tribunais superiores. Só são nessas 3 leis. Do direito vocês alegarão nulidades. A do artigo 107 do Código Penal, a do artigo 564 do Código de Processo Penal e o artigo 89 da Lei 9.099/95, substituindo no processo. O pedido, o mérito, que é a mesma coisa, será sempre no 395 do Código de Processo Penal.
vocês pedirão a rejeição da denúncia. Se ele não rejeitar, ele recebe. Se ele não rejeitar, ele recebe. Aí nós vamos agora à fase seguinte. Prestem bastante atenção. Nunca façam o pedido da defesa prévia no 397. O 397 é na outra fase, que agora eu vou fazer para vocês. Entenderam? O pedido da defesa prévia é no artigo 395 do Código de Processo Penal. Rejeição da denúncia. Se ele não rejeita, ele recebe e passa à fase seguinte. Bem, caros examinados, como eu havia falado, vamos dar prosseguimento à próxima fase. A primeira fase é crime previsto na Lei 1343 de 2006, que é os crimes de droga, e crimes praticados por servidores públicos e o crime contra tribunais superiores. Anteriormente eu falei que a peça é a defesa prévia. O fundamento está em cada uma daquelas leis. E o pedido é o 395 do CPP. Rejeitar a denúncia. O pedido é de rejeição de denúncia. Quando a denúncia não é rejeitada, ela é recebida. Aí outro termo para decorar. Lá o termo para decorar era notificou. Só vai aparecer aquele termo notificou naquelas 3 leis. E aqui, outro termo para decorar é o citou. Citou. A peça cabível, quando o juiz... Ao final, o juiz citou a defesa para apresentar a peça no último dia de prazo. Então, a peça cabível quando fala em citou, é resposta à acusação. Isso eu estou falando no rito ordinário. O rito ordinário está previsto no artigo 394, parágrafo 1º. Rito ordinário. No inciso 1º, rito ordinário. No inciso 2º, rito sumário. No inciso 3º, sumarício. Essa é a persecução penal, mas vai continuar. Aí já tinha passado na primeira fase, que é a notificação. Agora o juiz recebeu a denúncia, ele não rejeitou, ele não aceitou o pedido da defesa e recebeu a denúncia. Aí ele cita a parte. Lá no final da prova vai ter escrito assim: ao final o juiz citou a defesa. A acusação já apresentou a dela. Apresente a sua peça no último dia de prazo. Mas vai estar esse termo aqui, citou. Eu aconselho até os examinandos a lerem a prova de penal da OAB de baixo para cima, para ver qual foi o último termo. Se aparecer um desses termos, citou, notificou, né? Nós estamos iniciando a aula. Notificou, citou, vocês já vão identificar. Notificou, defesa prévia. Citou, resposta à acusação. A fundamentação da resposta à acusação é no artigo 396 e 396A do CPP. Essa é a fundamentação. Os fatos, vocês devem alegar em 3 parágrafos. Excelente. Conta lá em 3 parágrafos o que está lá contido na prova. Tenta resumir em 3 parágrafos. 4, 5 é muito, mas 3 é excelente. As nulidades, vocês alegarão aquelas mesmas lá da defesa prévia. O artigo 107 do CP, o artigo 564 do CPP e o artigo 89 da lei
9.099/95. O mérito, que é o pedido, nessa peça, resposta à acusação, será sempre o 397. Sempre. Sempre. Não mude, não pegue corda de ninguém. Será sempre no 397. A absolvição sumária. Prevista lá no 397. O 397 diz que após o cumprimento do disposto no artigo 396-A de parágrafo deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Aí tem inciso 1, 2, 3, 4. Numa dessas situações dos incisos, de 1 a 4 do artigo 396, 397, ele deverá absolver sumariamente. Se ele não absolver sumariamente, ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, ele vai colocar alguns tipos de nulidades. Não podem ser muitas. E eu vou só adiantar um pouquinho para vocês aqui, mas essa vai ser o motivo da segunda aula. Mas eu vou adiantar para vocês que já estão aí. Ele não pode colocar muito, sabe por quê? Porque a prova da OAB, ela só tem 5 páginas. E se eles colocarem mais de 2 nulidades, 3, às vezes 3, é muita coisa para se argumentar, porque nulidade vai falar de artigo, vai falar de súmulas, entendeu? Então são muitas coisas. Mas uma coisa vocês têm que prestar atenção. 3 termos que vai transportar para outra situação. Mas isso aqui eu estou adiantando a aula, mas da segunda aula, mas já para vocês ficarem orientados. Mas ainda tem nulidades que eu vou colocar aqui, mas é na próxima aula. Ele vai falar bem assim. Então, como eu já havia falado, é assim, ó, vai haver uma nulidade. Eu já estou adiantando um pouquinho, mas eu vou colocar na próxima aula, que é a segunda aula, as nulidades. Mas o examinador vai usar esse termo aqui, ó. Um desses 3, ele vai usar pela complexidade do caso, pelo número excessivo de réus, ou o Ministério Público na sua última manifestação. Para que ele vai usar um desses termos? Porque na OAB não existe o memoriais orais. Existe a peça memoriais. Então ele vai dizer assim, a OAB vai, com o caso lá, hipotético, aí ele vai dizer assim, o juiz, mas pela complexidade do caso, o juiz passou a fase seguinte. O Ministério Público já fez a sua peça. Apresente a sua peça no último dia do caso. Ou então ele vai dizer assim, pelo número excessivo de réus, o juiz passou a fase seguinte, que é a fase dos memoriais. O Ministério Público já apresentou sua peça, apresente a sua peça no último dia do prazo. Ou então ele vai dizer, o Ministério Público na sua última manifestação já apresentou sua peça, apresente sua peça no último dia do prazo. Mas fiquem tranquilos que amanhã, na próxima aula, eu vou dar nulidade, colocar esse mesmo termos aqui que transporta para memorial. Agora vamos para a fase da decoração. Vamos decorar. Vamos decorar. O que nós temos que decorar? Na defesa prévia, o termo a ser decorado é notificou. Na resposta à acusação,
o termo a ser decorado é citou. É citou. Entenderam? Defesa prévia notificou. Fundamentação nas 3 leis. Lei de droga, crime praticado por servidor público, crime contra os tribunais superiores. Pedido na defesa prévia, 395 do CPP, rejeição da denúncia. Se ele não rejeita, ele recebe. Então aí ele cita, aí é quando tem lá no finalzinho, citou. Aí você sabe que a resposta é acusação. Fundamentação 396 e 396A do CPP. Os fatos serão narrados em 3 parágrafos. As unidades serão o artigo 107 do Código Penal, o 564 do Código de Processo Penal, o artigo 89 da Lei 9.099/95 e o pedido, o mérito será sempre no 397, absolvição sumária. Quando ele não absolve sumariamente, ele marca uma audiência de som e julgamento, que será motivo da próxima aula. Muito obrigado. Estarei à disposição de quem quiser. O meu telefone é o 92 de Manaus e o 992749661. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Meu nome é Antônio Jorge. Obrigado.